Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir a teoria sobre argumentação que nós começamos a apresentar na videoaula de sexta-feira da semana passada. Naquela aula, nós falamos dos principais atos de linguagem, os atos perlocucionários e os atos ilocucionários. Agora vamos entender a diferença entre texto e discurso. Texto é toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano, caracterizada, entre outros fatores, pela coesão textual e pela coerência textual. Um romance é um texto, um poema é um texto, uma música é um texto, uma pintura é um texto, ainda que não verbal, e por aí vai. Discurso, por outro lado, é a atividade comunicativa de um locutor, numa situação de comunicação específica, incluindo o conjunto de enunciados desse locutor, assim como o evento de comunicação. Então, no momento em que eu leio um romance, por exemplo, esse romance é um texto, enquanto que o discurso inclui não apenas o próprio romance, mas também o fato de o autor do romance estar me contando uma história que eu, por minha vez, estou lendo. Em outra aula, nós aprendemos as funções de linguagem. Agora vamos estudar algumas funções do texto, que foram elaboradas pelo linguista britânico Michael Halliday. Segue um quadro. Uma função do texto, segundo Halliday, é a função ideacional, ligada à informação que o texto dá, ou seja, ligada à função referencial da linguagem. Outra função é a função interpessoal, ligada à posição que o emissor assume perante o receptor no instante da comunicação, ou seja, se o texto é uma afirmação, se o texto é uma negação, se o texto é uma ordem, se o texto é uma pergunta e por aí vai. Outra função é a função textual, que diz respeito à adequação do texto ao contexto. Por exemplo, ano passado, depois da morte da cantora Gal Costa, a atriz Sophie Charlotte foi escolhida para representar a cantora num longa-metragem. Nessa época, a atriz falou a seguinte frase: Gal Costa representa um dos pilares para a construção de um Brasil melhor. Provavelmente, a atriz falou isso numa entrevista. Mas se nós formos pensar na função ideacional, essa frase informa a opinião da atriz sobre a cantora. Por outro lado, segundo a função interpessoal, a atriz afirma essa ideia sobre a importância da cantora. Quanto à função textual, precisamos saber, pelo menos a princípio, em que contexto a atriz falou essa frase. Se foi numa entrevista, em algum momento ela deve ter sentido a necessidade ou a vontade de expressar o que ela sentia. Mas agora vamos a uma nova informação. Essa frase de Sophie Charlotte foi mencionada na seção Frases dessa edição da revista Isto É, que vocês estão vendo agora, que foi publicada na semana em que o Brasil estreava na Copa do Mundo. Nesse caso, o contexto é diferente da entrevista, em que podemos supor a atriz mencionou a frase. Porque vamos supor um leitor qualquer que inevitavelmente vai ver primeiro a capa da revista. Pode ser até que por acaso ele abra a revista na seção em que essa frase foi publicada. Ou então ele pode selecionar as reportagens que lhe interessa ler. Se em algum momento ele ler a frase da atriz, ele tende a associar a ideia de mudança para um Brasil melhor e ligar isso, ainda que inconscientemente, à seleção brasileira de futebol ou ainda a qualquer outra matéria da revista. Inclusive, ligar isso a um fato que já era consumado na época, a vitória do nosso atual presidente Lula nas eleições de outubro.
E a frase pode aparecer em outros contextos, como no dia em que o filme for lançado. A função textual diz respeito a isso, a adequação da frase ao contexto. Bem, e a argumentatividade de um texto passa por tudo aquilo que o texto defende. A frase da atriz é, evidentemente, a opinião pessoal dela, Sophie Charlotte. É claro que muita gente discorda. Então pode haver um leitor que discorde disso e escreva uma carta para a revista criticando essa frase da atriz. Ou mesmo o contrário, um leitor que concorde com ela e escreva para a revista uma carta comentando. A partir desse momento, estabelece-se um diálogo. O leitor era o destinatário e passou a ser também o locutor. Então nós supomos que a atriz falou aquilo numa entrevista, no contexto de uma entrevista. Havia um diálogo entre o entrevistador e a atriz. Depois, a frase foi publicada na revista. Passou a haver um diálogo entre a fala da atriz e o leitor. Seja como for, a argumentatividade está presente em todo e qualquer discurso, por meio de articulações argumentativas. Tanto o discurso da entrevista como a seção da revista Isto É possuem uma ideologia subjacente, da qual se extrai a argumentatividade. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.